Então, seguindo na série de vídeos para a gente tentar compreender um pouquinho melhor a matéria, principalmente para quem perdeu algumas aulas, eu estou fazendo sobre os assuntos de religião, porque alguns alunos disseram que tiveram dificuldades para entender e às vezes pode ser por falta de continuidade da aula, ou faltou, ou mesmo esqueceu o que foi tratado na aula anterior. Então, de novo, vou baixar aqui a minha carinha para vocês poderem olhar o conteúdo que eu já passei. Então, a gente viu em aula alguns pontos importantes antes de começar a tratar sobre religião. Como eu expliquei em aula, eu não estou fazendo aula sobre religião em si, certo? Eu não vou pregar uma religião para os alunos. O ponto é explicar para que eles possam ouvir de qualquer pessoa sobre a religião desta pessoa e possam compreender o que a pessoa está falando sobre a religião, respeitar o que ela está falando sobre a sua religião, aprender a ouvir principalmente, e aí pensando sozinho se concorda ou se não concorda com as visões religiosas daquela pessoa, né? Então a gente saiu definindo algumas palavrinhas. Uma delas era modernidade, que a gente não eu falei em aula que a gente não ia entender essa modernidade como a era moderna, mas sim que a gente ia entender isso como o século XX. Em história, vocês devem ter estudado a era moderna. São alguns séculos antes do que a gente está trabalhando. A gente vai entender aqui modernidade como o século XX, tá? Não é a mesma coisa aqui em história. No século XX, alguns estudiosos da política e das letras achavam que as religiões iam acabar. Por quê? Porque eles viam que as pessoas estavam caminhando para uma questão de maioria de busca de estudo, busca dos seus pensamentos, de pensamentos mais corretos, ou seja, uma busca pela razão das coisas. E como eles entendiam, como esses estudiosos entendiam que as religiões eram irracionais, que elas não tinham razão, que elas não conseguiriam manter seus argumentos, elas iriam acabar, as pessoas iam começar a desistir da religião, iam começar a deixar de ser religiosas. Só que o que aconteceu no século XX foi uma das eras mais sangrentas. Teve 2 guerras mundiais, teve um excesso de mortes exatamente por essa busca da razão. Como todo mundo queria ter razão e todo mundo achava que o seu ponto de vista era o correto, começou a ter muita guerra, muita falta de entendimento entre as pessoas. Então, o que eles esperavam, na verdade, aconteceu o oposto, que aí vem a pós-modernidade, que é mais ou menos o tempo que a gente está vivendo hoje. Nessa pós-modernidade, eu entendo, olhando para a história, eu entendo que foi uma tentativa das pessoas acabarem com tantas guerras e tanta morte. Eles responderam à era moderna, onde todo mundo buscava ter razão. Eles responderam a essa coisa de buscar ter razão, tentando já não ter mais razão. Para não ter brigas, as pessoas começaram a relativizar tudo, ou seja, tu acredita nisso? Que bom, fique feliz, que sua vida corra bem. Ninguém mais queria botar o seu ponto de vista como correto, ninguém mais queria defender o seu ponto de vista, tudo para que não caísse numa guerra. Embora eu acho que foi até uma coisa boa pelas pessoas, também foi ruim no sentido que agora ninguém mais consegue ter certeza de nada, ninguém mais busca o que é certo e o que é errado. Na verdade, começaram a dizer que certo e errado não existem. E isso também é problemático. Que aí vem o problema do relativismo. Por que o relativismo vai ser problemático? Porque às vezes a gente precisa definir algumas regras. Até o início desse texto aqui do relativismo. Embora uma posição fixa seja combatida, ou seja, afirmar algumas coisas, tu pode ser visto com maus olhos se tu afirmar certas coisas, tanto religiosas como políticas, como até em futebol. Talvez não.
O ideal é que tu não afirme nada, tu diga, eu acho isso, e deixe que as pessoas deem as suas opiniões. Todo mundo vai se apoiar na ideia de que tudo é relativo. Ou seja, já existe uma regra aí, né? Então, nem tudo é relativo, porque se tu tem uma regra, acabou o relativismo aí. Então, esse é o problema do relativismo. Às vezes, a gente precisa definir regras para continuar uma conversa. Para fazer qualquer coisa, a gente precisa definir certas regras. Em casa, pais e mães acabam definindo regras para poder ter uma casa organizada, para poder manter a saúde dos filhos, coisas do tipo. Então, regras são definidas. E precisam ser, até para um país continuar andando. Senão a gente vive num caos, né? Outro problema de relativizar tudo é que aí tu passa a não ter verdade. Porque se tu diz que todas as verdades são válidas, tu nunca vai ter uma verdade total. E isso é um problema. Porque existe. Um fato aconteceu às vezes. Um fato acontece. Então, quando esse fato acontece, todo mundo que vai falar dele vai estar falando a verdade? Não. Mas existe uma verdade aí. E ela tem que ser buscada. Então, ela é total. O ponto é, nem sempre as pessoas conseguem expressar ela corretamente. Isso já são outros 500. Então, aí fica a pergunta. Será que esse pluralismo de visões, esse relativismo, ajuda a construir e sustentar uma cultura, uma civilização? Ou a gente precisa de visões unificadas da realidade? Às vezes, né? Para poder montar regras, governar um país e conversar sobre assuntos polêmicos como religião. Bom, depois de definir essas palavrinhas, também vem uma outra palavrinha importante a ser definida, e essa deve ser nova para a maioria. Cosmovisão. O que é uma cosmovisão? A cosmovisão é a filosofia de vida de cada pessoa. Mesmo que as pessoas não pensem sobre o que concordam ou discordam, todo mundo tem uma cosmovisão. Ela pode ser religiosa, né? Espiritismo, catolicismo, ateísmo, protestantismo, que seriam os evangélicos. Pode ser religiosa, ou pode ser política. O comunismo, por exemplo, conservadorismo na posição política. Então, a cosmovisão pode ser traduzida como visão de mundo. É a interpretação que a gente faz da realidade. Então, ela é o sistema daquilo que a gente acredita, ou, em outras palavras, é o sistema de pressupostos que usamos para organizar e interpretar nossa experiência de vida. Se a gente juntar todas as nossas pressuposições sobre a formação do nosso mundo, se a gente juntar tudo que a gente pensa sobre o nosso mundo, a gente vai ter a cosmovisão. As nossas pressuposições são hipóteses que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou falsas. Isso não importa. Importa se a gente o que a gente acredita de início para falar alguma coisa. Isso é uma pressuposição que a gente sustenta. Às vezes a gente sustenta algumas ideias de maneira consciente, ou seja, pensamos no assunto e decidimos que essa ideia é a melhor a ser defendida. Ou a gente pode sustentar uma ideia inconscientemente. Alguma coisa que é tão batida, talvez, na nossa cultura ou na nossa família, que a gente acaba também pensando. Alguns preconceitos familiares. Eu, dizendo um pouco sobre a minha experiência, quando eu era mais nova eu tinha muito preconceito com o evangélico. Embora hoje até já falei para alguns alunos eu seja, né, evangélica. Mas isso é uma cultura inconsciente, porque era o que por coisas que eu ouvia. Quando eu parei para pensar no assunto, percebi que eu estava errada, era um preconceito. Assim como muitos outros preconceitos que as pessoas mantêm. Eu acho, na minha opinião, que essas pessoas elas não pararam para pensar sobre essas ideias preconceituosas que elas mantêm. Não vou afirmar isso. Isso pode ser consistente ou inconsistente, essas ideias sustentadas. Como assim consistente ou inconsistente? Às vezes tu pode pensar uma coisa e essa coisa vai entrar em choque com outra que tu também pensa. Por exemplo, tem pessoas que defendem
que os animais têm que ter direitos sobre tudo, né? Tem todos os direitos possíveis. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas também praticam alguma crença que vá sacrificar este animal. Isso pode ser um pouco contraditório, né? Tem que ver como essa pessoa consegue conciliar essas duas ideias. Às vezes ela pode conciliar de uma maneira que nos pareça muito lógica, defensável. Mas, a princípio, essa ideia parece contraditória, né? Se ela defende que os animais não podem ser mortos e, ao mesmo tempo, ela pratica coisas que os sacrifiquem, tem um problema aí. Parece ter um problema aí, né? Então, as cosmovisões, elas vão ter uma estrutura. Essa estrutura é como se fosse uma pirâmide. Até tá o desenho da pirâmide aqui embaixo, já vou mostrar. Que a gente... É uma pirâmide que a gente vai construindo do topo para a base. A gente começa com aquilo que a gente acredita, aquelas ideias muito fortes em nós que nós acreditamos. Dessas ideias, a gente, com algum raciocínio, com lógica, a gente vai começar a interpretar o que nós vemos no mundo, os fatos e os dados. Depois que a gente interpreta isso, a gente vai tirar nossas conclusões para viver as nossas experiências. Então, a pirâmide é essa, que a gente começa com o que a gente chama de axiomas ou pressupostos, né? Aquilo que a gente acredita no início, que é muito forte em nós. Essas verdades vão lidar juntando com a razão, com o nosso raciocínio, elas vão olhar para o que acontece na vida, para os fatos, e daí a gente vai tirar conclusões sobre aquilo que aconteceu. Disso a gente vai ter a nossa vida, a nossa experiência, o que a gente faz no mundo. Então aqui tá algumas explicações. Aqui está dizendo que a segunda parte da cosmovisão é a lógica, o processo de raciocínio aplicado aos pressupostos para chegar com as conclusões. Aqui que eu quero falar. A lógica é um sistema formal de regras para raciocínio. Uma melhor definição para lógica, na verdade, seria o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Então, a gente vai usar alguns métodos para definir se uma coisa que a gente se o que a gente está falando está correto ou não, ok? Nem sempre é aquilo que a gente entende por fazer sentido. Isso faz sentido, isso não faz sentido. Nem sempre o que nos faz sentido é lógico e nem sempre o lógico costuma fazer sentido para nós. Que a gente só bate o olho e diz, tá, já entendi, é lógico. Nem sempre é assim, às vezes ela dá um nozinho na cabeça. Então, a lógica vai ter 3 princípios fundamentais. O princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. A gente vai ver melhor lógica daqui a pouquinho, no próximo vídeo eu vou gravar, mas isso aqui é só o que eu já tinha visto em aula sobre cosmovisões com os alunos, né? O primeiro princípio é a lei da identidade. Então, se A é igual a B, então B é igual a A. Uma coisa é igual a outra. Hoje mesmo eu estava falando com alguém sobre a lei de Murphy, onde dizia que se uma coisa pode dar errado, a lei de Murphy diz isso, se uma coisa pode dar errado, então ela vai dar errado. Isso não é verdade, tá? Qual seria a melhor frase para isso? Se uma coisa pode dar errado, ela pode dar errado. Isso é a lei da identidade. Nada me faz concluir que o errado é o que vai acontecer. A lei da não contradição é que não dá para colocar duas coisas que se desmentem juntas. Ou seja, se A igual a B e B diferente de A, isso não existe, tá? Como assim? Uma pessoa ela não pode ser casada e não casada. Não tem como, tá? Ou é um ou é outro. Não há possibilidade dos dois se sustentarem ao mesmo tempo. Então, ou a pessoa é casada ou ela é não casada. Ou a moça está grávida ou ela não está grávida. Isso é a lei da não contradição. Não tem como as duas coisas existirem ao mesmo tempo. Ou uma ou outra. E a lei do terceiro excluído é
Ou uma coisa vai ser verdade ou ela vai ser falsa. Não há outra possibilidade. Aí alguém pode me perguntar, tá, mas sobre uma coisa ser verdadeira ou falsa, eu posso dizer então que ou uma estante é marrom ou ela não é. Mas existem outras cores, tá? Então aí já não entra numa coisa que a gente analisa desse jeito. Não é uma questão, aí já aumenta possibilidades, né? Existem coisas que a gente vai responder como sim ou não, verdadeiro ou falso. E não há outra chance. Isso é o que trata a lei do terceiro excluído. Aquilo que existem possibilidades para dar nomes para animais, sobre cores para alguma coisa, isso já não está lidando com sim ou não, verdadeiro ou falso, né? Então não entra aqui na lei do terceiro excluído. Então, bom, para que vai precisar da lógica? Porque se existir uma contradição em alguma coisa que afirme uma cosmovisão, uma visão de mundo, se duas coisas dessa cosmovisão de mundo, duas frases que alguém te diga, se contradizem, é uma grande possibilidade que essa cosmovisão seja inválida, que não vale nem a pena a gente continuar conversando sobre ela, né? A não ser que a pessoa consiga resolver essa contradição, desfazer ela. Então, depois a cosmovisão tem que lidar com os fatos da experiência. O que seriam esses dados empíricos? É isso. É lidar com aquilo que a gente vê, com aquilo que acontece na nossa frente. Se tu tem algumas verdades que tu acredita e usando o teu raciocínio tu não consegue explicar algum fato, então essa tua cosmovisão tem algum problema aí, porque ela tem que saber explicar os fatos que acontecem sem te deixar numa sensação de instabilidade, de problema. Então, por fim, a cosmovisão é composta de conclusões. Se eu juntar aquilo que eu acredito com os meus raciocínios sobre aquilo que eu estou vendo, eu tenho que conseguir tirar algumas conclusões. Se eu fico me sentindo meio perdido, sem uma sensação de segurança sobre aquilo que eu pretendo dizer, então é possível que a minha cosmovisão não seja coerente, não seja uma cosmovisão que me leve a boas conclusões do mundo. Então isso a gente sempre tem que analisar sobre qualquer cosmovisão, seja religiosa ou não, ok? Tá, então isso eram os assuntos iniciais. Depois a gente vai começar a trabalhar com lógica, que já está até aparecendo aqui.